Como vai? Tudo bom? Eu estou aqui mais uma vez para mais um vídeo. Agradeço a você por estar comigo e eu quero hoje falar sobre um tema que infelizmente não é muito falado, mas que ultimamente ele tem ganhado um pouco de força, um pouco ainda perto do que ainda pode ser, tá bom? Eu quero falar hoje sobre a igreja perseguida. Vamos pro vídeo. Bom, eu não sei se vocês têm informação, mas se vocês já ouviram, vão ouvir de novo. Mas eu quero falar com vocês sobre alguns dados sobre a igreja perseguida, que infelizmente a gente percebe que não é muito divulgado, né? Nós estamos em pleno século XXI e mesmo diante disso, de toda a modernidade que ele trouxe, de todas as tecnologias e tudo mais, ainda existem muitos cristãos sendo perseguidos, presos, mortos, e a gente nem ouve falar, tá bom? Eu quero falar com você um dado muito importante do Portas Abertas, que é um site que cuida de missionários que estão no campo missionário, tá? Uma das informações que existe sobre a igreja perseguida é que a cada 8 cristãos no mundo, enfrenta perseguição alta, severa ou extrema. Então, de cada 8 cristãos no mundo, enfrenta perseguição alta, severa ou extrema. Tá? Esses são os dados da última pesquisa da lista mundial da perseguição. Tá? Essa pesquisa foi feita entre 1 de outubro de 2019 a 30 de setembro de 2020. Tá bom? Então é bem recente. E esses números têm aumentado significativamente. Tá? A gente, infelizmente, a maioria de nós aqui no Ocidente não tem a menor ideia de que isso está acontecendo. Tá? Para você ter uma ideia, em 2019, 245 milhões de cristãos eram perseguidos no mundo. 245 milhões. Em 2020, o número subiu para 260 milhões. E em 2021, a gente está só no início de 2021, a gente ainda está em fevereiro, tá? Já são 340 milhões de cristãos perseguidos no mundo até agora. E é interessante porque a maioria de nós nem procura saber dessas coisas. A gente está interessado na bênção, a gente está interessado no milagre, a gente está interessado naquilo que o Evangelho pode trazer para nós, porque Cristo na cruz conquistou muitas coisas, né? Conquistou muitas coisas para nós. Então nós estamos tão ocupados com a nossa vidinha que a gente nem se dá conta de que isso está acontecendo hoje, nos nossos dias, né? Infelizmente, as pessoas não têm um coração voltado para missões. E aí você pode me perguntar assim, mas Nelson, Deus não me chamou para ser missionário, né? E assim, eu vou te falar que você precisa estudar e ler mais a sua Bíblia, porque a Bíblia fala que o primeiro chamado de um crente, de um cristão, é o chamado da reconciliação, ou seja, anunciar que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Isso está na Bíblia. O versículo vai estar aí na descrição. Na descrição não, aí embaixo, tá bom? Vai estar aí embaixo. Tá certo? Então, o nosso primeiro chamado é pregar o Evangelho. Então, todos nós somos um missionário. Todos nós somos. Nós podemos ser na nossa casa, na nossa vizinhança. Antes de querer ir para as nações, até quem tem chamado, antes de querer ir para as nações, seja um missionário na sua casa, na sua vizinhança. Se comporte de uma maneira que as pessoas vão olhar e falar, poxa, esse cara conhece Jesus mesmo, de verdade. Sabe? E assim, teve uma pessoa que fez um mal para minha esposa, e um mal bem sério. E essa pessoa estava muito abatida e
os próprios parentes dela pararam de falar com ela por causa disso. E assim, já tinha passado um tempo e eu decidi que eu precisava ser, como eu podia ser Jesus nessa situação, ou imitar Jesus nessa situação. E eu entendi que eu precisava resgatar a vida dela. E eu parei, encontrei com ela na rua e falei com ela, olha, deixa eu te falar uma coisa, esse peso que você está carregando é muito pesado para você. Esse fardo não é seu. Eu quero que você esqueça isso e siga a sua vida. Quero que você esqueça isso e viva a sua vida. Sabe, não se importe com o que as pessoas vão falar, com o que elas estão dizendo. Ela disse, mas eu causei essa coisa séria e tudo mais. Sim, mas você precisa se arrepender e mudar a sua atitude. Então, eu quero que você saiba que de nossa parte não existe nada e que você precisa ficar livre disso. E ela começou a chorar, chorar, chorar copiosamente. E ela disse, você não tem noção do que eu tenho ouvido. E aí eu fui, autografei um livro e dei para ela de presente. Meu livro 58 Dias, uma história real. Sabe, e ela ficou muito emocionada. Então, a gente precisa sair da esfera da teoria, né? Existem muitas pessoas que eu vejo e percebo que usam a Bíblia como decoreba, né? Nas situações que acontecem, elas falam a Bíblia porque a palavra diz isso, a palavra diz aquilo, mas na hora do vamos ver mesmo, na hora da prática, muito superficial e sem prática nenhuma. Então a falta da prática não traz resultado. O que traz resultado é a prática daquilo que eu e você conhecemos. Então, continuando falando sobre essa perseguição, os números são bem alarmantes e eu fiquei bem impressionado. Apesar de eu acompanhar esse site Portas Abertas e ter interesse por esse assunto, eu não sabia que estava tão grande. Para você ter uma ideia, os cristãos detidos sem julgamento, aqueles cristãos que foram presos sem um julgamento, eles somam 3.150 em 2019, 4.811 em 2020, e em 2021, só no início, já são 4.277 cristãos que não tiveram um julgamento e foram condenados e presos, tá? Isso é os crentes que foram presos, tá bom? Houve também um aumento de cristãos, de casos, né, de cristãos mortos, um aumento de 60%, e que é um número bem sério. 60%, teve um aumento de 60% de cristãos mortos por causa da sua fé. Em 2019 foram 4.305 cristãos mortos. Em 2020 foram 2.983, mas em 2021, a gente está ainda em fevereiro, já são 4.761 cristãos mortos por causa da sua fé. E isso é um dado alarmante, queridos, sabe? Quantos de nós temos investido nosso tempo em oração pelos nossos irmãos que estão em missões, que largaram sua vida, sua família, sua casa, que largaram sua profissão e estão nos campos missionários pregando a palavra de Deus? Sabe, quantos de nós dedicam tempo? Eu não estou nem falando de dinheiro, estou falando de tempo, de orar por essas pessoas. Sabe, o reino de Deus é uma engrenagem, precisa que cada um faça a sua parte. A oração tem um poder muito grande. E eu tenho certeza que existe alguma coisa na sua vida que você já experimentou que a oração funciona, né? Eu tenho certeza. E tem outros dados aqui, as igrejas e propriedades de cristãos atacadas, né? Em 2019 foram 1.847 propriedades cristãs atacadas, em 2020 9.488. Em 2021 já são 4.488.
Então, nossos irmãos estão sofrendo uma perseguição ferrenha. E eu quero dizer para você que existe uma lista, hoje, né? Existe uma lista, nessa lista mundial de perseguição, dos países que a perseguição é mais ferrenha. Bom, vamos lá para os números. Eu prefiro dizer todos, tá certo? São os 50 primeiros países onde existe a perseguição mais séria, tá? O primeiro lugar é a Coreia do Norte. Na Coreia do Norte existem 400 mil cristãos. Em segundo lugar, Afeganistão, existem milhares de cristãos. Terceiro, Somália, algumas centenas. O quarto é a Líbia, 34.500. O quinto é o Paquistão, 4 milhões. Na Eritreia, que é o sexto, tem 2,5 milhões de cristãos. No Iêmen, que é o sétimo, alguns milhares. No Irã, 800 mil. Na Nigéria, 95 milhões e 300 mil. Na Índia, 67 milhões e 300 mil. No Iraque, 175 mil. Na Síria, 677 mil. No Sudão, 1.900.000. Na Arábia Saudita, 1.200.000. Maldivas, milhares de cristãos lá. No Egito, 16 milhões e 200 mil. Na China, 96,7 milhões. Mianmar, 4 milhões e 300 mil. No Vietnã, 8 milhões e 900 mil. Na Mauritânia, 10.800. Uzbequistão, 345 mil. No Laos, 199 mil cristãos. Turcomenistão, 68 mil cristãos. Na Argélia, 129 mil. Na Turquia, 171 mil. Tunísia, 23.100. No Marrocos, 31.500. Em Mali, 467 mil. No Catar, 367 mil cristãos. Na Colômbia, por incrível que pareça, a Colômbia está em 30º lugar na lista de perseguição. Existem 47,7 milhões de cristãos. Bangladesh, 903 mil. Burkina Faso, 4 milhões e 900 mil. No Tajiquistão, existe 63.300 cristãos. No Nepal, 1 milhão e 200 mil. Na República Centro-Africana, 3 milhões e 600 mil. Na Etiópia, 67,4 milhões. No México, 128,2 milhões de cristãos existem no México. O México ocupa o 37º lugar dos países que mais perseguem cristãos. Na Jordânia, 180 mil. No Brunei, 52 mil. Na República Democrática do Congo, 85 milhões e 100 mil. No Cazaquistão, 4 milhões e 800. Em Camarões, 15 milhões e 900. No Butão, existe 30 mil cristãos. Em Omã, 185 mil. Moçambique, 17 milhões e 400 mil. Na Malásia, 2 milhões e 900 mil. Na Indonésia, 33,1 milhões. No Kuwait, 513 milhões. No Quênia, 43,9 milhões. E o último, o que ocupa o 50º lugar, é o Comores, 4.200 cristãos. Então, é uma lista bastante grande. Você pode perceber que existem muitos cristãos nesses lugares e a perseguição é mais ferrenha nesses lugares e existem muitos cristãos, milhões, né? Então, eu quero deixar um texto de Hebreus para você meditar um pouco, para eu meditar um pouco, a gente nunca se esquecer desses irmãos, nunca se esquecer das pessoas que, mesmo que não vão, mas elas contribuem para quem vai. Isso é muito importante, mesmo aqueles que não podem ir, mas podem ser um alento e um consolo para aqueles que estão indo, podem investir oração, pode investir suprimento, pode investir recurso, pode investir tudo que a gente imaginar pode ser investido, ainda que a gente não possa ir, né? E Hebreus capítulo 13, versículo 3, diz assim: lembrem-se dos que estão na prisão, como se vocês mesmos estivessem presos. Lembrem-se dos que são maltratados, como se sofressem os maltratos em seu próprio corpo. Hebreus capítulo 13, versículo 3.
Obrigado por estar comigo até aqui. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, clique no sininho para você ficar por dentro dos novos vídeos que chegam. E caso você não conheça também o meu livro 58 Dias, Uma História Real, se trata de um milagre, uma história real que aconteceu na minha vida. Eu vou deixar o link na descrição, tá bom? E caso você queira ele em e-book, o link da Amazon, ele está disponível na Amazon, vai estar aí na descrição. Se você quiser o livro físico, eu vou deixar o meu e-mail e você pode entrar em contato, eu envio para todo o Brasil, o frete custa R$ 9, tá bom? Muito obrigado, um abraço, fica na paz.